Olá, meus amigos, seguidores do Café com Fé, estamos iniciando mais um podcast aqui no nosso programa Café com Fé, podcast de entrevistas, né? Eu sempre trago pessoas importantes para estarem aqui conosco, trazendo esclarecimentos em várias áreas aí da vida, né? E hoje está comigo aqui o doutor Mário César. Eu gostaria de apresentá-lo aqui da forma que nós devemos, né? Dr. Mário César, ele é doutor e mestre em psicanálise clínica, ele é teólogo formado pelo CETEL, é isso, doutor? Exatamente. Especialista em transtornos psíquicos como ansiedade, depressão, baixa autoestima, transtorno de personalidade, narcisista, né? Borderline, entre outros, e muito mais. Aqui nessa noite nós vamos estar conversando com ele. Aqui também gestor público, né, pela UEA, gestor empresarial, em consultoria empresarial, palestrante microlins, né, 26 anos na área comercial de automotivos e gestor especialista em consórcio. O homem tem um vasto conhecimento aí e nós vamos aqui explorar, né, esse conhecimento dele e trazer aqui para a nossa roda de conversa, para que nós possamos trazer um esclarecimento. O tema que nós escolhemos hoje é justamente a área em que o doutor Mário está trabalhando hoje, né? Nós vamos falar sobre saúde emocional, né? No lugar, eu quero desejar aqui para o senhor um ótimo programa e boa noite, doutor Mário César, fique à vontade. Boa noite, pastor João Pinheiro. É uma alegria muito grande poder estar aqui e aproveitar essa oportunidade de falar desse tema essencial em nossos dias, que é a saúde emocional. Desde já agradeço a sua atenção e de todos os seus ouvintes, todos que participam aqui desse programa, que com certeza tem trazido muita informação, orientação, ajuda para aqueles que procuram. Eu sempre também, doutor, eu sou um pouco antigo, né? A era da internet e tudo, e a gente sempre, eu sempre quando eu vou apresentar, assim, eu me confundo com telespectadores, mas na verdade são seguidores, né? São pessoas que nos acompanham aí pela internet, pelo Facebook, pelo Instagram. Inclusive, esta entrevista vai estar no Instagram, no Facebook e também no YouTube, Café com Fé com o pastor João Pinheiro, e também com certeza lá no Instagram, doutor Mário César. Qual é o seu Instagram, doutor? Mário.pci. Mário.pci, tá bom? Você entra lá, se inscreve, tem muita coisa boa lá, já entrei, já dei uma olhada lá. E nós vamos estar conversando hoje aqui com o doutor Mário César a respeito de saúde emocional. Doutor, hoje está muito em pauta esse assunto, né? Hoje está uma abrangência muito grande, parece assim que não existia antes, ou existia e ninguém sabia o que era, pessoas com transtorno, pessoas enfrentando problemas psicológicos. O que vem a ser, doutor Mário, a saúde emocional? Saúde emocional é a capacidade de você reconhecer, compreender, administrar as suas emoções diante dos estímulos estressantes que nós enfrentamos no nosso dia a dia. A vida, naturalmente, ela nos apresenta inúmeros desafios, né? E quando nós não temos a saúde emocional, nós não conseguimos ter uma vida de qualidade, né? E você colocou uma questão muito interessante. Será que esse assunto, que essas dificuldades, elas são novas? Será que seriam patologias dessa era pós-modernidade? Não, elas já existiam, só que ultimamente nós estamos vivendo uma crise mundial no campo da saúde emocional. Então são diversos transtornos que têm surgido e é sobre isso que nós vamos discorrer. Mas de uma forma bem resumida, é a capacidade que nós temos de nos conhecer, de compreender quem nós somos, de entender como funcionam as nossas emoções, ou pelo menos como devem funcionar diante
dos estímulos, das dificuldades do dia a dia. É verdade. Eu acredito que o senhor crê também que somos triunos, né? Corpo, alma e espírito, e assim como o corpo se cansa, assim como adoece, também a alma, né? E o espírito também adoece e enfraquece. Eu queria que o senhor começasse a pontilhar juntamente com os nossos amigos que estão nos assistindo aí, e aproveita a oportunidade. Gostou do tema, gostou do programa, você vai lá, compartilha, porque vai ser de muita valia para ajudar muita gente aí. Vamos aqui começar a pontuar um dos primeiros traumas. Qual é a primeira coisa que, quando você fala uma pessoa que está doente emocional, o que vem à sua mente, doutor? Qual é o primeiro sintoma que nós podemos identificar? Geralmente a pessoa que tem algumas dificuldades emocionais, ela não consegue manter um equilíbrio, ela não consegue administrar uma vida equilibrada. Ela está diante de situações, porém, ela não consegue administrar essa situação que ela está enfrentando. Ela se sente perdida, sem orientações, sem uma direção a seguir. Essa é uma das maiores dificuldades. As pessoas estão literalmente sem saber o que fazer diante de algumas questões emocionais, que são muitas, né? Mas a gente percebe uma desorientação total. Outro ponto que é muito visível para quem está sofrendo com dificuldades emocionais, realmente é a capacidade de seguir a vida de uma maneira normal. Geralmente o ser humano, quando está sofrendo, ele tende a se isolar, ele tende a se retrair. É como se fosse uma defesa. E isso não é bom. Então, alguém que está sofrendo de ansiedade, de depressão, de angústia, medo, síndrome do pânico, essa pessoa, ela, ao invés de buscar ajuda, ela se retrai. E isso dificulta muito mais, porque as pessoas confundem. Alguns acham que essa retração é falta de coragem, é a popular preguiça. Um bem popular religioso é frescura. Pois é, né? É frescura, é falta do que fazer. Então, ainda há muita falta de conhecimento para se identificar alguém que está sofrendo. E as pessoas estão aparecendo de uma maneira cada vez... os traumas estão surgindo de maneiras novas. E isso que eu ia perguntar. Quando uma pessoa chega com um diagnóstico de uma doença emocional, geralmente não é só uma causa. Né? São ansiedade, estresse, depressão, insônia. Eu queria que o senhor falasse aí, pelo menos dessas 4 patologias que eu falei agora. Né? Insônia, depressão, são os mais conhecidos, é isso? Exatamente. São os tópicos mais que está, digamos assim, que estabelecendo a população toda. Para você ter ideia, infelizmente essa estatística ela não é boa para nós, não é nada agradável. Nós somos o país número 1 em ansiedade. Mas o que significa isso? Você imagina a faixa de Gaza, uma das regiões em nosso planeta onde há muitos conflitos. Imagina as pessoas conviver, a qualquer momento pode estar caindo uma bomba, né, um atentado terrorista. Imagine morar num lugar assim. Deve ser terrível, né? Por incrível que pareça, nós brasileiros, jovens, adolescentes, senhores e senhoras, somos mais ansiosos do que as pessoas que vivem na faixa. No caso, para eles, seria até normal ter uma ansiedade, porque a qualquer momento pode acontecer algo. Eles estão emocionalmente bem mais preparados que nós para lidar com isso. E nós aqui, um terremotozinho ali, uma besteirinha, nós não temos essa pressão, né, de guerra, de homem-bomba, de terrorista, esse negócio todo. E o povo, mesmo assim, é um povo ansioso. O senhor consegue nos esclarecer aí, em algumas palavras, atribuída a quê, doutor, essa crise de ansiedade geral? Aí entra uma série de fatores que contribuem para a ansiedade. A tecnologia contribui muito para a ansiedade, né? Infelizmente, algumas pessoas, por desconhecerem, fazem o uso da tecnologia de uma maneira não adequada.
Isso nós precisamos pontuar, principalmente os jovens, os adolescentes e o pessoal da terceira idade também. Está cada vez mais. As telas pode ser um dos principais. Celular, computador. Celular, computador, tela de modo geral. Tá? Explico por quê. A tela, ela é inimiga do sono, ela reprime o sono. E nós temos que ter um horário certo para dormir. Hoje nós dormimos pouco. E mal. Né? Primeiro porque nós precisamos de pelo menos 8 horas de sono profundo, o que a Bíblia chama de sono reparador. Ele começa às 22 horas e vai até 4 da manhã. Durante esse período, quando nós estamos em sono profundo, o nosso cérebro ele vai fazer uma reparação, é como se fosse um escaneamento do nosso corpo. E ele vai eliminar toxinas, ele vai eliminar células, ele vai corrigir tudo o nosso corpo. Interessante, né? E esse sono reparador, restaurador, podemos chamar, ele acontece justamente de 22 horas até as 2 da manhã. São 4 horas. Eu te pergunto, quem é que dorme aqui antes de meia-noite, de 1 hora da manhã? Doutor Mário, essa crise que o Brasil sofre, como o senhor já falou agora há pouco, tem uma crise muito forte de ansiedade, até mesmo mais que ali a faixa de Gaza, né, que tem ali perigo constante. O senhor atribui o grande uso de tela indiscriminadamente, horas e horas de telefone ali no rosto antes de dormir, a tela do computador também, o senhor atribui essa ansiedade brasileira também ao celular? Com certeza, pastor João, mas é um conjunto de fatores. Mas um dos que mais nos preocupam é justamente o uso excessivo de telas. O uso excessivo de telas, ele causa muitos danos, principalmente na questão regenerativa cerebral. Nós temos um horário já determinado para dormir e que nós chamamos de sono reparador. É o período de 22 horas às 2 da manhã, onde quando nós entramos em sono profundo, o nosso cérebro vai fazer uma espécie de escaneamento, de restauração e reparação em todo o nosso organismo. Porém, esse processo só acontece se nós estamos realmente dormindo às 22 horas até 2 da manhã. Após esse período, essa restauração, ela acontece apenas 20 minutos por cada hora. Olha que dificuldade. Então, o que acontece? A maioria das pessoas hoje, quando é 23 horas, meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, estão acordando. Por mais que essa pessoa consiga dormir, por exemplo, eu atendo muitos pacientes que dizem: doutor, eu durmo 8 horas, eu durmo 3 da manhã, mas eu acordo 3 da tarde, eu dormi 12 horas. Exatamente, dormiu sim, mas é um sono sem qualidade, sem restauração. É porque o relógio biológico não está programado para aquele horário. Para aquele horário não, o sono restaurador ele tem hora. Esse horário que o senhor falou aí, das 10 da noite, exatamente, até 2 da manhã, ele é como se fosse para fazer uma limpeza e reiniciar a máquina para uma nova jornada. Seria mais ou menos isso. Exatamente. E se você não aproveita esse momento, você perde. E após as 2 horas da manhã, cada hora dormida representa apenas 20 minutos. Então, olha o que a pessoa perde. Então, no outro dia, no dia seguinte, ela está cansada, a mente não consegue se concentrar, há uma irritabilidade, um alto nível de estresse, uma série de fatores que comprometem tanto a vida profissional como a vida pessoal. Então, é muito importante a gente entender que essa questão das telas, ela é vital. E o pior de tudo é que não há informações. Eu agradeço muito a Deus, pastor, por esse privilégio de estar aqui passando informações como essa que você não consegue encontrar por aí. E muitos pais, às vezes, doutor, não têm esse esclarecimento, né, com crianças. Esses dias agora eu estive observando uma situação que nós estávamos ali, onde havia crianças, e uma criança de 1 ano e 8 meses, eu passei ali um bom período conversando com a pessoa e a criança... eu acho que não tinha 10 centímetros no celular do rosto daquela criança de 1 ano e 8 meses. E ela mexe no celular, aí eu olhava assim para a mãe, e a mãe, quer dizer, talvez até por desconhecer, né, esse perigo
endopamina, isso que Isso. produz na mente da criança? Nós chamamos de dopamina barata. Exatamente isso, é a desinformação. Porque a dopamina ela vem a ser uma droga, né, doutor? É um reagente que também se encontra na droga, né? É mais ou menos isso. Sim, né? sim. Ele em excesso ou em momentos errados não é bom. A dopamina, ela ela tem a finalidade de proporcionar prazer, alívio, sensação de bem-estar. Porém, o nosso organismo, ele produz isso naturalmente. A partir do momento que nós buscamos produzir esses sentimentos, essas emoções de uma maneira artificial, como por exemplo as telas, as drogas, não vai dar certo. Então, alguns pais, o senhor tocou num assunto muito importante, alguns pais, por falta de informação, eles não têm a consciência que eles estão destruindo a mente dos seus filhos. E eu chamo isso de cocaína digital. E os danos são, em alguns casos, irreversíveis. Nos Estados Unidos e Europa, existem clínicas e hospitais prontas, recebendo crianças, adolescentes, pessoas de todas as faixas, que se tornaram dependentes de tela. São pessoas que a sua vida estão totalmente comprometidas, elas não conseguem estudar, elas não conseguem trabalhar. Elas vivem como se fosse uma outra mentalidade. E doutor, quando Não dormem, não se alimentam. Quando se torna um vício, eu posso falar de vício, eu fui viciado em droga por muitos anos. Quando se fala em vício, você fala também da abstinência. Né? Então, quando a pessoa também é afastada desse aparelho, a criança, né? Eu acho que o senhor também acompanha muito isso aí, deve ter visto, eu vi aí, crianças quebrando tudo dentro de casa porque a mãe tirou o celular. Quer dizer, é uma dependência mesmo, como se fosse uma droga, e causa abstinência também. Produz os mesmos efeitos que a cocaína produz. Desculpa, mas é necessário falar de uma forma direta, mas os efeitos de tela geram a dopamina, da mesma forma como a cocaína gera. E aí? Se você tira isso de uma forma abrupta, a criança sente. Mas os próprios pais, por falta de informação, estão viciando e destruindo a mente dos seus filhos. Então, isso é uma doença. Talvez você nunca ouviu essa palavra, mas você vai ouvir. Nomofobia. Você já ouviu essa palavra? Eu ouvi um dia desse que o senhor falou. É uma doença. Eu não sabia o que era. É uma doença, é classificado como doença, e nós no Brasil não sabemos nem o que é ainda. Então nós estamos aqui com essa preocupação. E o que vem a ser a nomofobia? Dependência de tela. Dependência de tela. Isso é celular, computador e até a TV também. Até a TV também. Tem pessoas que são viciadas em televisão. Literalmente. Nós estamos falando de saúde, mas como nós falamos desde o início, nós somos trinos, né? Corpo, alma e espírito. Falamos um pouco da alma, da saúde emocional. Doutor, e a saúde física, ela pode contribuir para uma boa saúde emocional também? Com toda certeza. Nós precisamos primeiro entender, compreender, que não há uma separação. Não há um corpo sem uma alma, não há uma alma sem um corpo ou sem um espírito. Somos triúnicos, como você falou. Então, como triúnicos, nós precisamos dar atenção e cuidado para as três partes que nós temos, né? A Organização Mundial de Saúde definiu que saúde, o que seria saúde? Até pouco tempo atrás, saúde era bem-estar físico e emocional. Porém, hoje mudou. Bem-estar físico, bem-estar emocional e bem-estar espiritual. Que interessante, né?